Governistas se movimentaram para aprovar medidas de socorro à população. Teve muita pressa, aprovação a jato, mudança de regra na Câmara, tudo para favorecer a aprovação da proposta de emenda à Constituição com o pacote de bondades. A menos de 90 dias das eleições, o presidente Jair Bolsonaro, que foi refratário em conceder benefícios para a população no passado, saiu vitorioso. Ele espera que a medida possa lhe render votos na disputa à reeleição. Mas para ela passar, foi preciso driblar o teto de gastos e a lei eleitoral, com potenciais prejuízos para a solidez da economia e da democracia no Brasil, segundo especialistas. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 13 de julho de 2022, dia em que a Câmara dos Deputados aprovou a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que prevê a distribuição de um pacote de bondades. Foram 469 votos favoráveis e 17 contra na votação em segundo turno. Uma PEC precisa do apoio de pelo menos 308 deputados em 2 turnos. O projeto decreta estado de emergência para driblar regras fiscais e a lei eleitoral e assim ampliar benefícios sociais existentes e criar outros novos às vésperas da eleição. Foi uma correria para aprovar a PEC no Congresso. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, mas está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, emplacaram diversas manobras para que a proposta passasse no Senado e na Câmara antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Na Câmara, teve inclusão da PEC em outra PEC para pular a análise em comissão, teve sessão relâmpago, que durou só 1 minuto, teve mudança de regra para permitir a votação online, que só pode nas segundas e nas sextas, para garantir quórum para a aprovação. A proposta foi aprovada quase por unanimidade no Senado no fim de junho. Na Câmara, alguns deputados da oposição tentaram adiar a votação. Propuseram destaques, entre eles o que tentava tirar o estado de emergência do texto, mas todos foram rejeitados. Então a PEC passou, foi aceita pela maioria em 2 turnos tanto na Câmara quanto no Senado e não precisa de sanção presidencial. A proposta vai ser colocada em prática possivelmente em agosto, mês em que também começam oficialmente as campanhas eleitorais. Essa PEC das bondades decreta estado de emergência, como a gente disse, para driblar exigências que existem na legislação. A expansão dos gastos é, em tese, inviabilizada por regras fiscais como o teto de gastos, que limita as despesas do governo a um nível pré-determinado. Já a lei eleitoral tem mecanismos para tentar evitar que medidas eleitoreiras sejam tomadas e veda a criação de novos benefícios em ano de eleição. O estado de emergência vai liberar o governo para gastar um total de 41,2 bilhões de reais acima do teto de gastos. A principal medida é aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais mensais e também zerar a fila do benefício. Além disso, o pacote cria novos auxílios, como um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e um auxílio gasolina para taxistas no valor de R$ 200 mensais. A proposta prevê, entre outras medidas, aumentar o Vale-Gás bimestral para aproximadamente R$ 120 reais e a transferência de R$ 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil, voltado para a aquisição de alimentos para doação. Mas vale ressaltar, os benefícios só valem até o dia 31 de dezembro de 2022. Essa PEC, aprovada há menos de 3 meses da eleição, é totalmente excepcional e é contestada por especialistas das áreas de direito, economia e política. Ela é tanta coisa que talvez você tenha percebido que a imprensa está dando vários nomes diferentes para ela. A gente aqui no Nexo está chamando de PEC das bondades ou de pacote das bondades. O jornal Folha de São Paulo está chamando de PEC dos bilhões. O jornal O Globo está chamando de PEC eleitoral. O portal UOL já chamou de PEC do fim do mundo, mas costuma usar PEC dos auxílios. O Estadão e o G1 estão chamando de PEC kamikaze, que é um apelido que a proposta ganhou do ministro da Economia, Paulo Guedes, antes de ser encampada pelo governo. O Guedes mudou o jeito como se refere à PEC na terça-feira. Disse que ela é a PEC virtuosa das bondades. E você também vai ouvir por aí os apelidos dados pela oposição, que tem chamado a proposta de PEC do desespero e PEC do estelionato eleitoral.
A PEC das bondades, dos bilhões e dos auxílios é defendida pelo governo como uma forma de lidar com os impactos econômicos causados pela guerra na Ucrânia, que começou há mais de 4 meses, e os efeitos da pandemia, que começou em março de 2020. As principais críticas à proposta ressaltam que as justificativas não emplacam porque os efeitos causados pelas duas tragédias já estão sendo sentidos pela população há muito tempo. A conclusão dos críticos é que a PEC tem caráter eleitoreiro, já que os benefícios duram apenas até o fim do ano e entrariam em vigor justamente no momento em que Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar nas principais pesquisas de intenção de voto. Outra crítica à medida é a decretação do estado de emergência para viabilizar a PEC. A justificativa oficial para isso é a chamada elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. O preço dos combustíveis é o principal motor da inflação alta no Brasil em 2022. O relator da PEC na Câmara, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, diz que não se previa nem a pandemia nem a guerra. Em entrevista ao portal UOL, na terça-feira, ele defende a PEC dizendo que ela pode preencher um vácuo de assistência aos mais pobres. O problema da motivação maior é a pressão social, né? Nós temos aí 30 milhões de brasileiros em estado de necessidade. Nós precisamos de uma resposta para isso. Tem uma contradição muito grande em um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E temos aí 30 milhões de irmãos nossos passando, inclusive, fome. É lamentável e não precisa ir muito longe. Tá? O líder da minoria na Câmara, o deputado Alencar Santana, do PT, chamou a proposta de estelionato eleitoral, mas afirmou que votava a favor por defender os repasses de benefícios. Em 7 de julho, dia em que a PEC foi aprovada em comissão especial na Câmara, ele disse o seguinte durante a votação. Essa proposta é uma confissão da incompetência do governo. Uma confissão desse governo desumano e cruel, que não se preocupa com a população mais pobre. Nós e todos da oposição defendemos o auxílio de R$600 desde 2020. O governo não faz isso porque mudou sua consciência, porque mudou sua posição política, porque passou a se preocupar com o conjunto da população. Aliás, a medida ainda é excludente, porque não vai transferir renda a todos os brasileiros e brasileiras famintos que estão na rua, mas somente a uma parcela. Muito mais gente merece receber e precisa receber. Nós queremos para todos e queremos um plano digno, estruturado e não provisório valendo só até dezembro. Mas em nome do povo brasileiro mais humilde, nós votaremos sim. Já o deputado federal do Partido Novo, Marcel Van Hatten, disse ser contra a PEC porque ela pode aumentar a inflação. O Novo entrou com um mandado de segurança no Supremo pedindo que o tribunal reconheça a inconstitucionalidade do texto da proposta. O Van Hatten disse o seguinte em entrevista à Jovem Pan News no dia 4 de julho. Quando se fala em guerra na Ucrânia, quando se fala em saída de uma pandemia, as consequências que se estão enfrentando agora, elas já estavam acontecendo faz alguns meses. E, de fato, muitas das situações que nós estamos enfrentando não são situações típicas. Agora, tanto não são típicas que nós estamos colocando gasolina no incêndio, em muitos casos. Essa PEC emergencial, ou dita PEC, né, na verdade não emergencial, PEC kamikaze, que alguns estão chamando, né, ela justamente agrava a situação porque ela vai gerar mais inflação e aumento no custo de vida. Então não adianta você dar mais dinheiro lá na ponta para o cidadão mais pobre, cidadão que está passando uma situação de penúria, se aquele dinheiro vai valer menos lá adiante e ele vai poder comprar menos ainda do que aquilo que ele compra hoje. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto, criticou o caráter eleitoreiro da PEC, dizendo que Jair Bolsonaro quer comprar o povo. No dia 9 de julho, Lula falou sobre a proposta num evento em Diadema, na Grande São Paulo. Ora, por que esse fascista pensa que o povo vai ser tratado como se fosse ignorante ou gado? Que ele acha que vai comprar dando um programa para 6 meses? O conselho que eu quero dar para vocês é o seguinte: se o dinheiro cair na conta de vocês, peguem e comprem o que comer. E na hora de votar, dê uma banana neles e vote para a gente mudar a história desse país.
Já o pré-candidato à presidência Ciro Gomes, que é o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto e aparece bem mais atrás de Lula e de Bolsonaro, também critica a PEC. No dia 2 de julho, ele comentou a medida durante um evento em Salvador. E a canalice que se votou em Brasília é isso, sabe, uma emenda à Constituição que permite à população acreditar que vai ser salva por um socorro, mas que só vale até dezembro. O que significa um estelionato eleitoral gravíssimo e uma violação da própria Constituição que não pode ser emendada com tal vileza, com tal desonestidade. O que quer dizer que eu espero que o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, oponha um reparo a esse absurdo. O presidente Jair Bolsonaro rejeita as acusações de que a PEC é eleitoreira. Ele afirmou na segunda-feira, em conversa com a imprensa no Palácio do Planalto, que está agindo para ajudar os mais pobres. Abre aspas para ele. É uma PEC necessária. Vocês batem em mim, em grande parte da imprensa, quando tivemos inflação aumentando. O que é verdade, foi no mundo todo por causa da política do fique em casa. Quando a gente apresenta uma maneira de ajudar os mais necessitados, diminui preço de combustíveis, a PEC é eleitoreira? Meu Deus do céu, não tem cabimento. Fecha aspas. No geral, os cientistas políticos que comentaram a medida nos últimos dias avaliam que ela é uma manobra de Jair Bolsonaro para tentar ampliar o seu eleitorado. Isso porque, segundo as pesquisas mais recentes, o Bolsonaro está tendo dificuldade de crescer entre o eleitor mais pobre, as mulheres e o eleitor do Nordeste. Esses são os segmentos que mais sofrem com a inflação e têm uma identificação mais antiga com o Lula pelas políticas sociais dos governos do PT. A PEC pode ser a última cartada de Bolsonaro para tentar se eleger, segundo o Bruno Caraza, que é professor da Fundação Dom Cabral, disse numa entrevista ao Nexo. Ele afirmou que o pacote pode ajudar o presidente a melhorar nas pesquisas, mas que leva um tempo de maturação para o eleitor sentir o efeito do repasse dos benefícios no bolso. Ou seja, não existe ainda certeza se vai dar tempo do eleitor beneficiado pelos auxílios propostos no texto da PEC rever o seu voto. Alguns economistas avaliam que o pacote de bondades aumenta o risco fiscal. Num relatório publicado no dia 6 de julho pela Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado, economistas afirmaram que a medida aumenta o risco para as contas públicas no médio prazo e sinaliza a falta de compromisso do Brasil com a disciplina fiscal. O raciocínio é que o governo vai aumentar os gastos de forma significativa, o que vai levar a um aumento da dívida pública e aumentar a possibilidade do governo não conseguir honrar os compromissos com os seus credores. Embora não seja um consenso entre economistas, há muitos que também associam uma piora da situação fiscal a um aumento da inflação. O entendimento é que se o risco de colocar dinheiro no Brasil subir, a tendência é que investidores estrangeiros tirem recursos do país, ou então deixem de entrar com dólares. Se isso acontecer, vai ter uma saída da moeda americana, o que significa uma desvalorização do real frente ao dólar. O câmbio mais alto tem reflexo para a população. Existe também um outro possível canal de estímulo à inflação com a PEC das bondades. Alguns economistas dizem que uma injeção de dinheiro na economia pode levar a um aquecimento da atividade e isso pode manter a demanda em patamares relativamente elevados, ajudando a alimentar a inflação. Isso significa que é possível que o pacote do governo Bolsonaro para melhorar as condições sociais no país acabem agravando o problema do avanço dos preços. Entre agentes de mercado já existe registro de piora das projeções de inflação para 2023. No final de junho, a Renata Moura Sena, que é professora de economia da PUC, questionou numa entrevista ao Nexo o fato das medidas terem duração prevista só até o final de 2022 e o governo não ter apresentado planos para depois da virada do ano para lidar com essas e outras questões em 2023. Um raciocínio similar foi seguido pela Hélida Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Na opinião dela, o estado de emergência não é uma saída legítima para a situação de crise social. A alegação de emergência feita pelos governistas também foi criticada pela Graziani, porque isso, abre aspas para ela, esvazia o sentido do que é previsível ou imprevisível, urgente ou não urgente, fecha aspas. Ou seja, banaliza o conceito de emergência. Ela também ressalta que decretar estado de emergência às vésperas da eleição abre um precedente perigoso para todo futuro presidente fazer o mesmo. Essa fabricação de um estado de emergência com propósito eleitoral também foi ressaltada por outros especialistas em direito que comentaram a PEC das bondades. O Vitor Rain Chirato, que é professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo,
disse numa entrevista para o jornal O Globo que a PEC viola a lei das eleições e a própria Constituição, que proíbem o abuso do poder econômico e político. Ele chamou o drible nessas leis de, abre aspas, mais um tiro que se dá na democracia, fecha aspas. A PEC das bondades foi aprovada nesta quarta-feira com pouca resistência no Congresso, apesar de ser contestada por atropelar regras fiscais e eleitorais e por poder beneficiar o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição. O argumento geral para o voto favorável à medida é a necessidade de socorro à população. Mas é possível que os impactos negativos do texto sejam sentidos a longo prazo, e não só no campo econômico. Isso porque, como disseram cientistas políticos, economistas e especialistas em direito, o pacote pode corroer a credibilidade das leis brasileiras. Essa corrosão, segundo a Hélida Graziani, pode abrir precedentes perigosos para o futuro do país e para o futuro da democracia brasileira. A data 13 de julho é considerada o Dia Mundial de Conscientização do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que atinge cerca de 6 milhões de adultos no Brasil. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, o que é TDAH e como o afeta o portador da doença? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio neuropsicossocial, ou seja, ele tem fatores genéticos, psicológicos e sociais envolvidos. Os portadores do TDAH são desatentos, hiperativos e impulsivos. Esses grupos de sintomas podem se apresentar em diferentes graus. O diagnóstico é feito por psiquiatras e o uso de medicamentos é necessário, paralelamente ao acompanhamento psicológico. Por serem desatentos, impulsivos e hiperativos, os portadores de TDAH costumam ter mais problemas de relacionamento, complicações na vida profissional e mais chance de endividamento. É um transtorno que acaba afetando todas as esferas da vida do diagnosticado. E César, como os preconceitos em torno do TDAH prejudicam a vida dos diagnosticados? Os portadores de TDAH sofrem uma série de preconceitos, porque muitas vezes as pessoas que estão ao redor do portador acham que os comportamentos causados pelos sintomas são uma escolha consciente daquela pessoa, um traço de personalidade ou até mesmo um desvio de caráter. E isso tem relação com a forma que a sociedade vê os transtornos mentais e de como ela julga aquilo que é diferente de um padrão de normalidade que é esperado e conhecido por ela. O texto do César você pode ler no nexojornal.com.br. A investigação no Congresso americano da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021 apresentou novas evidências sobre a participação do então presidente Donald Trump numa tentativa de golpe de Estado no país. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021, realizou nesta terça-feira sua 7ª sessão. E como tem acontecido das outras vezes, ela trouxe à tona algumas revelações sobre o envolvimento do então presidente Donald Trump com esse evento que é considerado por muitos como o pior ataque da história contra a democracia americana. 6 testemunhas foram ouvidas nesta terça. Elas contaram sobre os bastidores de uma tensa reunião que aconteceu no Salão Oval depois que ficou claro que Joe Biden tinha vencido a eleição. Naquele momento, Trump foi avisado por um time de assessores da Casa Branca que não havia mais nada a fazer. Era preciso entregar os pontos. Porém, um grupo de aliados mais próximos, liderados pelo advogado pessoal dele, o Rudy Giuliani, encorajaram o presidente a tomar medidas ainda mais radicais. Foi então que Trump passou a conclamar seus apoiadores a marchar para o Capitólio, o que viria a acontecer no famoso 6 de janeiro de 2021. Uma das evidências de que Trump participou da organização desse ato foi o rascunho de uma postagem no Twitter, na qual Trump dizia explicitamente a seus seguidores que eles deviam marchar até a sede do Congresso no momento em que os parlamentares decretariam oficialmente a vitória de Biden. Esse post nunca chegou a ser publicado, mas a existência dele contradiz a fala de Trump de que ele não foi o responsável pela invasão ao Capitólio. O texto mostra que ele não apenas sabia, como também encorajou seus seguidores. Se a evidência se sustenta ou não, é algo que deverá ser decidido pela Justiça no futuro. O trabalho da comissão, nesse momento, é apenas de fazer essas informações virem à tona. Trump já se safou de um processo de impeachment pela invasão ao Capitólio em 2021. Agora, ele não tem nenhum cargo público. Por isso, qualquer novo processo contra ele correria na Justiça Comum. Ainda é cedo para prever o desfecho dessa história, mas a hora é oportuna para impedir que lá na frente, em 2024,
ele apareça novamente como candidato à presidência, tendo essas credenciais tão preocupantes em relação ao respeito à democracia nos Estados Unidos. Das opiniões sobre a PEC das Bondades aprovada pelo Congresso, passando pelo Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH e terminando com os dados apresentados pela comissão que investiga a invasão da sede do Congresso americano, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.